fique de pé, o hino nacional hoje a gente vai fazer de uma forma diferente. Eu pediria também que os convidados assinem a ficha de presença, por favor, né? Está na entrada, ô Fábio? Mas a gente pode passar a lista depois, vai passando de um a um, passa pela... e eles vão encaminhando um para o outro. Hoje nós fazemos no conceito do hino nacional, hoje faremos de uma forma diferente, será tocada ao vivo aqui pelo nosso chefe das tiras aqui da 80DP, vai tocar e nós acompanhamos ele cantando, ok? Muito boa noite. Boa noite. Vamos lá. Sai bem. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Seja símbolo, ouro que ostentas estrelado, digo verde louro desta flâmula. No futuro e glória no passado, mas serves da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó Pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, Pátria amada, Brasil.
Ô, gente, nós tínhamos combinado uma reunião diferenciada, onde o doutor Solano faria uma palestra, né? Faria, não fará, né? Essa palestra sobre filosofia, né? Sobre o que nós vivemos no dia a dia. Infelizmente, nós tivemos aí uma catástrofe que aconteceu nesse final de semana, na sexta-feira, e que criou caos na nossa região. É claro, sentimos muito pelo acontecido, né? Estamos aí todos emanados tentando soluções para o problema, né? Mas seguimos a vida normal. Vamos fazer a palestra de alguma maneira. Eu pedi para que todos que tiverem demanda, que tomem nota para a gente. Nós faremos o que tiver a ser feito, faremos ofício, acompanharemos de perto. O Francisco está aí à disposição, nosso secretário, tá? Então vocês fiquem à vontade, passem as demandas. Depois da palestra do Dr. Solano, eu continuo um pouquinho mais com vocês, sua reunião, um pouquinho, né? Não posso. Mas eu queria que vocês tivessem isso em nota já, para que a gente desse sequência, né? Daí os próximos passos. Ok, gente? Tudo bem assim? Tá bom? Tem aqui o pedido de desculpa do inspetor Rodrigues, né, da GCM, pela ausência, né, devido a esses problemas aí que estão acontecendo, ele não pode vir. Tá bem? Eu acho que fazer a apresentação da mesa, eu acho que é desnecessário. O que vocês acham? Todos aqui se conhecem, sabem quem são? Então vamos lá. Nós temos o nosso delegado titular, que é membro nato, Dr. Solano. Temos o Capitão Carvalho, que é o nosso comandante da 4ª CIA. O Ayrton, à minha direita, representa a subprefeitura de Cidade Ademar. Teve aí o subprefeito, o chefe de gabinete, mas o prefeito chamou para que eles fossem para uma missão e estão acompanhando os problemas que estão acontecendo. Tá? Então, o Ayrton substitui, que aliás substitui muito bem, né? Sempre nos ajudou. Do meu lado direito, o meu lado esquerdo, Marcelo, representa a subprefeitura de Santo Amaro. A Tamires até havia confirmado que viria, mas também com os problemas que estão acontecendo, a gente não tem nem como a gente cobrar alguma coisa. Nós temos representando aqui a CT Wilson, que todos já conhecem, e SP Trans, o nosso amigo Genildo. Ok, gente? Gravaram tudo? Agradecer a presença do meu caro amigo, deputado Reis, aí presente, né? João Diniz, meu eterno presidente lá do 99, o Sérgio, né, Sérgio? Tá? Temos aí visitantes ilustres, doutor... Me esqueço... Miesa, né? Não, Gilberto ninguém conhece, né, o doutor Miesa? Tivemos o prazer de trabalhar junto em algumas missões. Gente, então assim, o doutor Solano vai iniciar e fazer a palestra. Na sequência, a palestra, a gente fala um pouquinho com vocês de novo. Muito obrigado a todos pela vinda, tá? Nós temos a agradecer. Boa noite, às senhoras e senhores. Quero cumprimentar também os integrantes da mesa, na pessoa do senhor Moreira, presidente do Conselho de Vila Atualiza, um dos conselhos mais prestigiados de nossa cidade. Cumprimentar a pessoa do Dr. Habitar, na pessoa do Clóvis, ele não pôde vir, mas ele que é um amigo de mais de 25 anos, grande empresário da área de medicina, e que atendendo a um pedido nosso,
representando a comunidade libanesa, nos cedeu este maravilhoso espaço para nossas reuniões do Conseg de Vila Joaniza, hoje e para os meses futuros. De modo que, senhor presidente, mais uma vez, quero reafirmar os nossos agradecimentos à comunidade libanesa por ceder esse espaço para que a gente possa, em caráter definitivo, fazer as nossas reuniões para a qual todos vocês, as senhoras e senhores, estão convidados. Agradecer ao senhor Ali Xerife, ao seu filho Alan, grandes empresários da área de alimento, amigos nossos, que aqui está representado pelo Youssef. Agradeço muito a presença desses nomes amigos de muitos anos. Tem muita gente aqui, tem o doutor João Diniz, representando a SEBRAS, uma entidade que reúne mais de 9 milhões de trabalhadores, né, que está aqui nos prestigiando, Sérgio Pérez, comandante Walter, deputado Reis, muito obrigado pela presença do senhor. Teria muitas pessoas qualificadíssimas para estar me referindo, cumprimentando, mas eu quero agradecer principalmente às senhoras e aos senhores. Vejo aqui representante, pessoas que cuidam de quarteirão, de rua, de bairro, de condomínio, né, da entidades civis constituídas. Enfim, temos professores, diretores de escolas, de 10 escolas que estão sediadas aqui no nosso bairro, as quais abrigam mais de 10 mil jovens estudantes. Então, gente, é muita gente qualificada, representativa de mais de 100 mil pessoas aqui da nossa comunidade de Vila Joaniza. E eu queria aproveitar essa janela que se abre pela reunião das forças vivas de nossa comunidade para, inicialmente, presidente, se me permitir, fazer 3 encaminhamentos que gostaria que constassem em ata para as nossas discussões futuras. A primeira delas seria a arborização da Avenida Ievan Kissajikian. A Avenida Ievan Kissajikian, que se caracteriza por um comércio pujante, pela reunião de pessoas, bens e serviços, acredito eu que mereceria de melhor cuidado. A gente fala isso pelo que ordinariamente observamos. Outro dia mesmo, o antiga-chefe Wari falou que lá em Praia Grande, o prefeito da cidade comprou 5 mil árvores e colocou na obra, e agora comprou mais 20 mil. Consequência, a Praia Grande é um grande polo de turismo, as pessoas estão se mudando para lá, se desenvolveu por conta do cuidado da zeladoria. Aqui é Oeste Paulista, cidade da minha mulher, 570 quilômetros, depois de São José do Rio Preto, o prefeito da cidade elegeu a principal rua do centro e realizou plantio de coqueiros ao longo da avenida principal. Consequência, fomentou o comércio, atraiu pessoas das cidades vizinhas e se desenvolveu bem. Então é isso que a gente quer trazer para a Avenida Ievan Kissajikian, a via símbolo, a principal artéria que corta nosso bairro, e que a gente precisaria transformar, trazer mais vida, mais verde, cuidar bem dessa avenida. Então proponho aqui que nós realizemos o plantio de árvores de 10 em 10 metros dos 2 lados da Avenida Ievan Kissajikian, em toda a sua extensão. Esse seria um primeiro pedido que gostaria de fazer e que trará muitos benefícios para a nossa comunidade. O segundo seria a reforma do prédio que abriga 80 de perto. É sintomático, é emblemático que tem 3 prédios ali, 80 do lado da Escola México e do outro um posto de saúde.
A Escola México já foi reformada por uma entidade privada. O posto de saúde foi derrubado, está sendo construído outro, vai ficar lindo pelo visto. E o 80DP, que representa a segurança, precisa desses mesmos cuidados. Então nós temos a educação do lado, a saúde do outro e a segurança, que são serviços essenciais e que precisam de uma atenção melhor. Então, seria o segundo. O terceiro ponto é que nós, vou dar um palpite aqui na nossa co-irmã, Polícia Militar, Capitão Carvalho, se eu me permite, que a 4ª Companhia do 22º Batalhão seja fundada aqui dentro do nosso bairro, e preferencialmente na Avenida Evandro e Sagiquiano. Não é possível que ela esteja a 6, 7 quilômetros aqui. Nossa, a gente merece ter esse cuidado. Eu acho que esses 3 pontos seriam cruciais para a gente dar o ponto de partida da grande virada pelo qual vai passar a Vila Joanesa. Nem vou falar aqui da reurbanização das favelas, dando endereço de sede para cada um dos seus moradores, para que eles tenham a sensação do pertencimento. Nem vou falar aqui da canalização dos córregos a céu aberto, dos esgotos que correm a céu aberto. Serão problemas para outras reuniões. E eu vou pedir para vocês hoje, permissão a todos vocês, para que a gente fuja da falta da segurança, para falar de um outro assunto que nos é muito caro, muito importante. E qual seria esse tema? Nós, seres humanos, a vida, não é verdade? A gente geralmente se reúne só para o trabalho e negócios, business, né? Mas esquecemos de falar de nós mesmos. Então, de vez em quando, acredito que é necessário, é saudável a gente se reunir para fazer um pouco da reflexão, né, do que viemos fazer aqui. Deus criou o mundo, o paraíso, em 6 dias, descansou no 7, e num outro instante de grande inspiração, fez sua obra mais primorosa, o ser humano, e mandou ele para cá, viver aqui. Ele veio, afinal, para o paraíso, para cuidar dele, para usufruir dele. Qual seria a nossa missão aqui? É sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com vocês. Mas não poderia fazer com meus parcos conhecimentos. Então vou recorrer aos clássicos, aos grandes escritores, pensadores, filósofos, e começarei falando sobre um grande escritor de nome Calderón de la Barca, espanhol, que sobre a vida ele disse que a vida é um sonho, e escreveu numa de suas obras mais ou menos assim: sonha o rico com a riqueza que cuidados lhe oferece, sonha o pobre que padece na miséria e na pobreza, sonha o que busca a beleza, sonha o que luta e pretende, sonha o que agrava e ofende. E nesse mundo em conclusão, todos sonham que são, coisa que ninguém entende. Eu sonho que estou aqui de correntes carregado, e sonhei que em outro estado, com a vida de príncipe que vivi, o que é a vida, uma ilusão, o que é a vida, um frenesi, uma sombra, uma ficção. E o bem mais belo é medonho, pois que toda a vida é um sonho, e os sonhos, sonhos são. Bonito, né? Mas o Shakespeare, outro grande escritor britânico, que dispensa apresentação, na verdade, ele fez uma construção metafórica de que o mundo é o palco, e a nossa vida uma representação, uma peça de teatro. E ele escreveu numa de suas obras mais ou menos assim:
o que é a vida. A vida nada mais é do que um conto cheio de fúrias e de sonhos, narrado por um idiota, mas que nada significa. O homem entra no palco, dá umas cambalhotas e desaparece. Fecham-se as cortinas e ponto final. Lindo também, não? Matias Aires, brasileiro, paulista, grande escritor do século XVIII, contemporâneo de Kant, sobre esse assunto do que seja a vida, ele foi mais além do que Shakespeare. Veja como ousado esse brasileiro. E disse: que são os homens, mais que aparência de teatro, a vaidade e a fortuna governam a farsa dessa vida. Ninguém escolhe o seu papel, cada um recebe o que lhe dão, e aquele que sai sem fausto e nem cortejo, e que logo no rosto indica ser alvo de fome, miséria, discriminação, este é o que representa o verdadeiro papel de homem. E a morte que está de sentinela carrega numa das mãos o relógio do tempo e na outra a foice fatal. E com essa, num só golpe, certeiro e inevitável, dá fim à tragédia, fecham-se as cortinas e ponto final. Linda essa reflexão do Matias Aires, que pouca gente conhece. Emmanuel Kant, o alemão, todo mundo sabe quem é, mas Matias Aires, brasileiro, o pessoal não dá muito valor, mas foi um grande escritor. Pois é, meus amigos, já que a vida é um sonho, já que a vida é uma passagem, já que a vida é uma travessia, o que viemos fazer aqui, não é verdade? Já que somos um ser tão belo, tão complexo, mas nossa vida é tão efêmera. Qual é o nosso papel da nossa existência na vida? É como nós fazemos aquela pergunta clássica às crianças: filho, o que você vai ser? E a criança responde para nós adultos: ah, você é um médico, um engenheiro, um advogado, um marceneiro, sei lá. Mas isso não tem muito a ver com ser, né? Isso tem mais a ver com uma ocupação. Se hoje eu tenho uma ocupação e amanhã passo a exercer uma outra ocupação, não deixo de ser aquilo que sempre fui. Mas essa resposta da criança para nós adultos, ela meio que atende à nossa expectativa, porque nós adultos, a exemplo da criança, também estamos imbuídos nessa mesma ideia, nessa mesma concepção do fazer. Mas não é exatamente isso que é o ser humano. Quer dizer que em matéria do ser, ninguém aspira a nada, ninguém para pensar. Estamos felizes mesmo com o que somos? Seremos isso que somos mesmo para o resto de nossas vidas? Ou esse estado de coisas nos traz algum tipo de inquietude e a gente possa fazer alguma reflexão para quem sabe um pouco mais além? O que vocês acham? Marco Aurélio, imperador romano, estoico, dizia: se eu fosse morrer amanhã, qual a imagem que eu gostaria de ver refletida no espelho? Se eu fosse morrer amanhã, que homem gostaria de ter construído? Ou não quero construir nada mesmo? Acaso não existíssemos, a natureza certamente estaria muito mais satisfeita e as coisas continuariam acontecendo no universo.
Ah, mas não teríamos máquinas voadoras. Tem sim, tem planeta, cometa voando para todos os lados. Ah, mas não teríamos máquinas rápidas. Tem sim, tem a velocidade da luz que a natureza criou. Então a natureza não precisa de nós para fazer coisas. Ela precisa de nós para fazermos a nós mesmos. Mas a gente sai por aí como grandes fazedores de coisas, sem antes cuidarmos de formar um ser humano de caráter sólido, fundamentado em valores, virtudes e sabedoria. Isso é complicado, é perigoso, não é verdade? Outro dia mesmo eu estava em casa assistindo com a minha mulher um filme intitulado Oppenheimer, a história do criador da bomba atômica. É um bom momento para a gente refletir se nós temos capacidade mesmo para sair por aí criando coisas nesse estado, nesse atual momento da tecnologia que vivenciamos. A inteligência artificial está aí com todos os perigos que a cercam. Então, meus amigos, se nós fosse analisarmos a atual sociedade, a gente praticamente vai encontrar 3 grupos. E se você perguntar para alguém do primeiro grupo o que ele quer ser, ele vai dizer: ah, não sei, depende das circunstâncias. Se hoje todo mundo é crítico, eu também vou ser crítico. Se amanhã todo mundo estiver fazendo tal coisa, eu também vou fazer tal coisa. É incrível, pessoal. Mas se formos seguir a pauta da moda, 90% das pessoas estão sendo pensadas, estão sendo criadas, estão sendo vestidas. Dificilmente a gente vai encontrar um ser humano autêntico, com foco e objetivo próprio. Triste isso, não? Agora, se você for perguntar para a pessoa do segundo grupo o que ela quer ser, ela vai dizer: eu quero acumular bens, quero ser rico, poderoso. Mas cá entre nós, isso não é um jeito de ser, né? Isso é um projeto pessoal. E notem que pessoas desse grupo geralmente tendem a sofrer de depressão, porque elas são muito ligadas a bens materiais, supérfluos, passageiros. Agora, se você for perguntar para a pessoa do terceiro grupo o que ela quer ser, ela vai dizer: ah, eu sei o que eu quero ser. Eu tenho um propósito, eu trabalho pelo coletivo, e aqui eu incluo vocês. Esse tipo de pessoa, ela tem projeto para a vida inteira. E quando ela acorda pela manhã e olha para o teto do seu quarto, ela encontra forças para levantar e continuar lutando. Então, gente, na vida, nós temos 2 grupos: o grupo do ser e o grupo do fazer. No grupo do fazer, o ser humano tem limitações? Sim, claro que tem. Tem limitações de ordem moral, mental, emocional e física. No campo da ordem moral, o ser humano até que pode transgredir, ir um pouco além, desobedecer. Mas já pensou, por exemplo, você querer se apossar de coisas alheias e ser chamado de ladrão, perder a identidade? Triste, né? Vale a pena?
Não, né? E no campo mental, podemos ter uma inteligência de um Einstein? Muito difícil, né? Somos 8 bilhões na Terra, seria a proporção de 1 para 1 bilhão, uns 8 Einsteins no mundo. Muito raro. E no campo emocional, podemos ter a solidez de uma Agnes? Agnes, para quem não sabe, e vocês não têm a obrigação mesmo de saber, é uma norte-americana que perdeu o filho e a neta, foram assassinados, e ela perdoou o assassino e até hoje estou na cadeia. É exigido isso de nós, seres humanos normais, geralmente dotados de ódio, vingança. Não dá, né? Temos tamanha compaixão, não dá para compreender em nós esse tipo de sentimento, esse tipo de nobreza. E no campo físico, podemos jogar bola como o Pelé? Difícil, né? Somos 220 milhões de brasileiros, só teve um. Agora, se você for para o campo do ser, o ser humano tem capacidade limitada? Não. No campo do ser, a capacidade do homem é ilimitada, infinita. Bonita essa constatação, não? Façam bem essa reflexão. O homem pode ser como uma pedra? Claro. Qual é a característica de uma pedra? Uma inércia total. Está cheio de gente por aí, vocês conhecem, eu conheço, que as pessoas ficam em casa sem fazer absolutamente nada. Uma preguiça absoluta. Dor de parmente, né? Doce é não fazer nada. O homem pode ser como uma planta? Sim, claro. Quais as características de uma planta? A planta vive para absorver a energia solar e os nutrientes da terra e mais nada. Está cheio de gente que só faz isso, sugando para acumular bens, ser rico, famoso, poderoso e mais nada. O homem pode ser como um animal? Lógico, a maioria vive como um animal. Quais são as características de um animal? Sobreviver e reproduzir. O que faz o homem? A maioria. Sobreviver da forma mais confortável possível e reproduzir da forma mais prazerosa possível. E mais nada. Então, quer dizer que o homem pode ser pedra, planta, animal, mas o homem também pode chegar a ter a pureza dos anjos. O homem pode se elevar a tal ponto espiritualmente, que ele pode aprofundir-se com o divino. Veja como é lindo. Essas expressões que não são minhas, né? São de grandes autores, filósofos, pensadores. E veja o que a respeito um deles falou, de nome Pico della Mirandola, um renascentista italiano, que numa de suas obras, intitulado O Discurso da Dignidade do Homem, assim escreveu: se usado o raciocínio, poderá eleger-se a condição de animal celeste. Se usado o intelecto, poderá eleger-se a condição de anjo e filho de Deus. Mas se mesmo assim estiver descontente, poderá recolher-se, tornando-se Espírito uno com Deus, aquele que está sobre todas as coisas. Bonita essa reflexão, né? Veja um outro trecho dessa obra. Vou trazer 3 trechos dessa obra do Pico della Mirandola para vocês refletirem. Ele escreveu: os seres celestiais sempre foram aquilo que serão eternamente.
produziu semente de toda espécie, e segundo a maneira de cada um ao cultivá-la, nele darão frutos, e crescerão e darão frutos. Poderá ser passivo como uma planta, ou violento como uma besta. Uma outra expressão desse renomado escritor, ele escreveu mais ou menos assim: ó suma liberalidade de Deus Pai, ó suma felicidade do homem, somente a ti é conferido o direito de querer ser aquilo que queira ser. Os animais, ao nascerem, trazem do ventre materno tudo aquilo que depois serão. Mas para que o homem tenha essa grandeza, essa pureza da alma, é preciso lutar muito, é cansativo, mas nada que não seja próprio do homem. Ele tem duas pernas e se locomove bem sobre elas, não é verdade? É preciso só ter foco e objetivo. É como diria uma outra grande poetisa, Cristina Rossetti, que nós disse também, que a respeito desse assunto propôs um diálogo numa de suas obras. Ela disse mais ou menos assim: o caminho serpenteia a montanha acima o tempo todo? Sim, o tempo inteiro. E o trajeto de cada dia leva o dia todo? Sim, de manhã à noite, o dia inteiro, companheiro. Pois é, meus amigos, é preciso o homem desde pequeno traçar seus objetivos, projetar seus sonhos lá para diante e caminhar até lá sozinho, contando apenas com a companhia da natureza, pois que ela é bela e sábia e tem muito a que nos ensinar. E lá chegando, sonho realizado, projete outro sonho e recomece essa nova jornada com esses mesmos valores, virtudes e sabedoria. E assim, de sonho em sonho realizado, você vai se livrando dos maus hábitos. Sabe aquela situação do camarada dizer: eu sou impaciente. Você não é impaciente, você está impaciente. Você pode corrigir isso. Mas eu sou desorganizado. Você não é desorganizado, você está desorganizado, mas pode corrigir isso. Tem um princípio aí que diz que se você tomar alguém virtuoso como referência e realizar as condutas daquela pessoa, depois de 4 meses você incorpora aquele valor e passa a ser aquela pessoa, e assim você vai crescendo. Cresça tanto que as pessoas terão que te conhecer novamente. Já ouviu essa expressão? Cresça tanto que as pessoas terão que te conhecer novamente. Você vai ser esculpido com aquela ferramenta, né? O homem de madeira, a imagem. Você vai crescendo, você vai se livrando dos maus hábitos, incorporando virtudes e melhorando. Você vai aprendendo a estender a mão, esboçar um sorriso, falar uma palavra de consolo no momento certo, dar um abraço, ouvir. Você vai aprender a ser bom, fazer o bem, por onde passa, deixar lá uma doce saudade, uma doce recordação. Aqui passou fulano, você vai aprender a fazer falta. Esse é a verdadeira essência do ser humano, de fazer falta, de se tornar cada vez melhor, por onde passa. E assim você vai galgando a pirâmide civilizatória, e chegando no ápice dela,
você alcança a condição de ser humano pleno e poderá desaparecer de forma mansa e tranquilamente. E quando voltar para os braços do Pai, Ele vai te dizer: filho, fiz o paraíso, te mandei para lá, você mandou bem. Quase que você escorregou e caiu no pântano, mas você saiu fora e continuou sua trilha, seguiu o seu objetivo. Estou orgulhoso de você, pelo legado que você deixou. Está pronto para uma nova experiência, para uma nova viagem? Pois é, meus amigos, eu, na condição de um ser católico, apostólico, romano, essa é a minha visão de mundo. Nós estamos aqui num templo sagrado, religioso, muçulmano. Tem outras pessoas que profetizam outras religiões. Tem aquelas mesmas, e aqui eu conheço alguns que são incrédulos, não acreditam em Deus. E essas pessoas já se diz que a elas é dado o direito de formular algumas perguntas, se acaso se encontrassem com Deus. Poderia eu formular 3 delas. As pessoas que não acreditam em Deus, se pudessem se encontrar com elas, poderiam perguntar: por que sofremos tanto quando viemos para cá? Que dívida é essa que temos que morrer para pagar? Perguntaria também: do que você é feito? Não come, não bebe, não dorme e vive satisfeito. Por que não fez a gente do mesmo jeito? Perguntaria ainda: por que algumas pessoas vivem tão felizes e outras sofrem tanto? Nascidas do mesmo jeito, criadas no mesmo canto. Por que foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? Bonito, né? Como se Deus fosse imperfeito e acabou errando a mão e salvou o pranto. Mas eu respeito todos que pensam de cada um da sua forma. A minha crença é essa. Penso assim. Acredito que o mundo não é caos, é cosmos. O mundo foi planificado, ele foi projetado. E Deus tem um caminho para tudo isso. E essa sincronicidade do universo com a natureza e o ser humano tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. O mundo não é caos. É assim que eu penso e é assim que eu peço para vocês. Quando voltarem para casa hoje, que revise o seu dia, ponto a ponto, veja alguma coisinha que aconteceu. Algo deve ter acontecido e você não percebeu, para que você possa acrescentar esse algo na tua vida e você possa melhorar um pouquinho que seja, porque esse é o nosso objetivo. Vim para cá para ser fator de soma, para fazer desse mundo um pouquinho melhor que seja e sair dele melhor, um pouquinho melhor do que quando aqui chegou. Esse seria a essência do ser humano. Muito obrigado. Obrigado, doutor Solano. Parabéns pela palestra. Eu acho que nós realmente, seres humanos,
ser mais humanos. Então, essas palavras são palavras escritas por pessoas sábias. E outras pessoas transpassam isso para outras pessoas. O que o Dr. Solano fez hoje foi mostrar para nós um pouquinho daquilo que nós devemos ser, né? Tentar humanizar. Hoje é uma palavra bastante usada. Nós precisamos humanizar um pouco mais, né? Diante de um problema que nós estamos enfrentando hoje em São Paulo, em especial na zona sul de São Paulo, não só na zona sul, temos São Bernardo, Cotia e Santo André, eu acho, né? Um pedacinho de Mauá. Então nós estamos todos aqui, né, sofrendo esse problema, porque sofremos junto. Mesmo que eu tenha luz, mesmo que eu tenha água em casa, eu sofro pelo problema do meu amigo, do meu vizinho, né? E queria deixar aqui para vocês o seguinte: a gente estamos todos aqui de mãos dadas, tá? E lutaremos juntos para, se der, expulsarmos do país essa empresa que hoje só nos traz problemas. Tudo hoje, os malefícios da cidade de São Paulo e de outras cidades, vem por conta de uma empresa, de um contrato mal feito, tá? E uma empresa que menospreza os seus usuários. Aqui todos nós, né, quase todos nós, temos uma empresa, ou prestamos serviço, né, para alguém, trabalhamos para alguém. Nós tentamos dar o melhor de nós. E essa empresa, ela já foi expulsa de diversos países, viu, gente? Só para vocês entenderem, a Enel já teve em diversos países e de lá foram expulsas, tá? Então nós estamos aqui de mãos dadas, vamos lutar junto. A gente tem feito documento, a Prefeitura de São Paulo tem dado assistência devida. É claro, foi uma catástrofe, e aí todos nós sofremos juntos, né? Mas nós trabalhamos, a subprefeitura de Santo Amaro, a gente tem que entender que nós temos hoje um problema sério. Quando cai uma árvore em cima de um fio da Enel, a prefeitura, a subprefeitura não pode ir lá pôr a mão, porque pode causar um acidente. O funcionário não está preparado para tirar uma árvore desse fio. A subprefeitura de Cidade Ademar, que é representada pelo Ailton, nós falamos desde sexta-feira, nós falamos todos os dias e todas as horas da noite. A cada vez que eu recebia de vocês uma mensagem no grupo do nosso conselho, ou de outros grupos do qual participo, tá? A gente estava lá dando resposta, enviando para eles pedido de solução. Tenho certeza, muito em breve aí, eu acredito, a gente tem conversado bastante, o subprefeito de Cidade Ademar esteve aqui, a subprefeita de Santo Amaro não esteve, mas está o representante, e ela também foi com essa equipe, estão aí uma equipe, uma força-tarefa, para tentar solucionar o problema o mais rápido possível. Agora dependemos diretamente de uma empresa chamada Enel, tá? E eu vou, a cada um de vocês que assinaram hoje, isso aqui virará um abaixo assinado, e nós vamos encaminhar isso tanto para a prefeitura quanto para o governo do estado. Também vamos encaminhar para a Assembleia Legislativa. Temos aqui um representante hoje, o deputado Reis. E nós levaremos isso também para a Câmara Municipal. Vamos levar para os nossos representantes isso aqui. E vamos pedir solução. Ou a Enel melhora o atendimento em São Paulo, ou não aceitamos mais a Enel para fornecer para nós energia. Tá certo, gente? Então vamos pegar cada um de vocês, nós vamos tomar nota do problema de vocês. Tá? O Fábio, vice-presidente, está aqui do lado, Francisco, nosso secretário, está aqui. Tudo que vocês tiverem escrito ou que não tenham escrito ainda, escrevam. E a gente, ainda hoje, né, a gente já começa a preparar os documentos, né, Francisco? Amanhã a gente entrega isso em mão das autoridades. E todas elas, tá? Nós vamos levar para a subprefeitura, para o prefeito, levar para o governo do estado, levar para a Assembleia e para a Câmara Municipal. Tá bem, gente?
Nós estamos aqui, o Conseg, na verdade, é uma plataforma hoje que vocês têm à disposição de vocês para tentar amenizar junto os problemas do nosso bairro. Tá bem? Então, contamos sempre com vocês. Quero aqui fazer um agradecimento ao Dr. Ari Parra, né, que nos cedeu aí o espaço para que a gente, a partir desse mês, passaremos a usar mensalmente esse espaço. Esporadicamente, quando houver alguns problemas sérios em outra região, é claro que a gente não vai lá, nós vamos levar essa reunião até lá. Nós vamos levar como ela sempre foi, ela é itinerante, e quando precisar, né, doutor, nós vamos até lá, tá? O nosso Conseg, ele não é um Conseg de uma reunião por mês. A cada vez que vocês convocam para uma reunião no seu bairro, a gente está lá presente, né? Uma vez, 2, 10 vezes por mês. É um Conseg que a gente trabalha junto com a comunidade, tá bem? Agradecer também o Ali Xerife, no qual tive o prazer de trabalhar com ele na década de 80, quando era vendedor de imóveis. Trabalhei muito tempo com o Ali Xerife, está aí representado pelo Youssef. Mande o meu abraço, Youssef, para o doutor Ali Xerife, tá bom? Manda aquele abraço para ele. Tá bom, gente? Então, passem isso, vamos tocar. Agora, eu faço convite, o senhor faz? Vamos fazer pelo menos um comes e bebes para que a coisa não fique tão triste mais do que está. Tudo bem? Tem aí oferecido pelo o doutor Arepara um coquetelzinho para que a gente se alimente e os problemas de vocês nós vamos encaminhar junto. Muito obrigado pela vida de todos e que tenhamos um bom retorno para cá. Agradecer o Ari, né, o nosso músico da noite, por fazer ali o hino nacional, e ele vai continuar dando uma palhinha para que a gente melhore os nossos ouvidos e o nosso coração. Obrigado a todos e uma boa noite. Tudo. Eu tenho um canal. Você quer passar pra mim? Sim, sim. Não pode dar. Gente, quem não assinou, vou estar pondo a lista lá novamente, tá? Não esqueça de assinar a lista. Vou pôr lá novamente, lá na frente, tá? Bom, gente, eu tentei, ainda não sei o recurso de ficar na selfie. Então, aqui foi gravado o Conseg aqui da Vila Joaniza, né? Dos moradores locais, com a presença das autoridades policiais, né? Da autoridade policial, do delegado titular Dr. Solano, né? Do representante da Polícia Militar, né? Dos representantes dos moradores, comerciantes, né? Então, em todos os bairros isso acontece, né? Em todo o país, né? As reuniões dos Consegs, né? Então, isso aqui fica como forma também de aprendizado, de conhecimento, para que se trabalhe o coletivo em prol do bem comum, né? E é isso aí, gente. Vou terminando aqui. Vou agradecer a todos que assistiram até o final aí o vídeo, né? E que possa trazer assim, né, com a demonstração dessa reunião e também a palestra, né, do Dr. Solano, né? E com toda a emanação de energia positiva que houve nesta noite aqui, né? Vou também mostrar aqui, ó.
vai ter a música aqui, né? Que vai ser tocada, né? Pelo meu chefe dos investigadores aqui, né? Do distrito onde eu trabalho. Então vocês podem ver aí que nessa noite aqui foi feita uma movimentação muito grande, né? Das pessoas aqui. E é muito lindo isso aí. Muito bonito. Da minha casa, da casa do vizinho, que é em frente, é roxo.